Nossa, a tela Seja do computador é cheia de poeira aqui, né? bem-vindo! Só por Deus. Olha Fala, aí, jovem, seja beleza? bem-vindo! Seja bem-vindo, Luva de Predeiro. Que Deus abençoe você. Parece, mano. Sempre quando eu Uhum. acabei vendo o seu, eu falei, Do mano, nada, né? O o cara Luva de solta essa. Predeiro. Opa! Mas brincadeiras à parte, seja bem-vindo, Renan. A gente já se conhece aí de algumas coisas, né? A gente já fez live na época aí com o nosso querido Carlisto, né? Vamos ver se ele vai aparecer aqui também. Depois eu tenho que chamar o Carlistos de novo. E a gente estava de marcar essa live, mas eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal. Se apresenta aí para o pessoal, Renan. Fala aí quem que você é, o que você faz, né? Quais que são os seus hobbies e se apresenta aí para a galera. Rapaz. Fala, galera, tudo bem? Então, começando, né? Meu nome é Renan, chamo Renan. Eu tenho uma página há um tempo já, que é o que fez essa ligação aqui acontecer, que é o Nerd de Deus. Eu sou cristão, eu sou um cristão recente, quase que recente, né? Que eu converso normalmente com pessoas que têm 10, 20 anos de conversão. Eu me converti há cerca de 3, beirando ali os 4, há 4 anos. E, junto a isso, né, eu trago essa carga que, falando sobre hobbies, e já comprimindo tudo isso, no que eu sou, basicamente é cristão e nerd. Então, assim, isso acho que traz não diria uma personalidade única, mas eu diria assim, uma nova vertente do que muitas pessoas têm sido. Eu gosto muito, me orgulho disso, gosto de ter a página né, de Deus como uma ferramenta né, para alcançar as pessoas. Inclusive, quem está aqui ainda não segue, acompanhe a gente lá. Provavelmente, se você gosta do que é produzido aqui, você vai gostar do que é produzido por lá também. A gente tem conteúdo nessa vibe há desde 2020. Eu tô nessa pegada aí. E é isso, acho que basicamente sobre isso fala muito sobre mim, cara. De verdade. Acho que eu sou ser nerd cristão, assim, já dá para você pensar em muitas coisas. Basicamente isso. Eu sou de São José dos Campos, aí, ó. Informação nerd extra, né? As pessoas não sabem. Aí, eu sou São José. Tem mais alguém de São José por aí? Se tiver, já deixa o like. Não sei. Agrade... Opa, não tá saindo seu som. Ou não tá saindo só pra mim, né? A gente está aqui de Belo Horizonte, né? Olha Tá só. meio distante aí uns dos outros. E a gente, É esse o negócio horizonte. falou, né? Nerd e crente. A gente vai falar um pouco sobre esse tema, né? Que tem a ver também com a sua página, porque você fala que é nerd de Deus, a minha amigo Jesus Tirinho, mas uma coisa que eu não posso deixar de falar é que eu sempre fui nerd, né? Sempre gostei aí, sempre fui crânio em algumas coisas aí, e sempre gostei também dessa questão aí da cultura pop, né? E eu quero começar a perguntar para você aí, o Renan, porque hoje a gente vai falar sobre nerdice e cristianismo, que é uma coisa que está Cuidado, surgindo. Que até então a cuidado com as suas gente tinha. perguntas, cara. Eu sou nerd, mas não é tanto, não, cara. Vai perguntar uns negócios de. Aqueles quiz nerds, né, cara? É um, é Não, um, pode é um perguntar. fake Eu não nerd. garanto que responder certo. Mas uma questão que acontece, Renan, é, vai ser tranquilas as perguntas, mas é um nicho que Eu está sou, surgindo aí na igreja, né? Que até eu então sou não igual a tinha. Wikipédia, cara. Eu falo bonito, mas nem sempre o que tá lá é a verdade, viu? Às vezes eu posso, pode ser que eu não entenda, mas eu consigo desenrolar qualquer assunto. Mas assim, gente, não é 100%, sabe? Tudo assim, top nerd que vai responder com perfeição, não. Mas eu respondo, eu posso tentar. Entende? Eu também nem sei, Mas, ó, assim, só pra muita não ficar coisa que nem mais do uma entrevista. nerdismo também, eu ainda estou aprendendo. Mas pode falar. Não, mas para, você tem muito mais tempo de nerd que eu, cara. E de crente, talvez, quem sabe. É, De mano, crente só pra não talvez, ficar de nerd uma eu não pegada sei. muito entrevista, eu queria entrar, só tirar duas perguntas, que é do meu ponto de vista, eu quero ver se é o mesmo que o seu. O que que é pra você hoje um nerd, cara? Poxa, essa pergunta é bem Definição. profunda, né? Vou entrar ali naquela questão meio, como que eu posso dizer? Meio Filosofar, o filosófico, cara vai assim, filosofar agora. Luiz Felipe Pondé e tudo mais. O que Isso. é nerd hoje? A gente tem um grande mestre nerd, que é o nosso Eduardo Medeiros. Daqui a pouco eu tenho uma live com ele, que eu vou falar sobre Deadpool. Mas antigamente o Grande nerd Eduardo. era aquele camarada que ele era conhecido por ser inteligente, né? Ele se destacava ali com o seu QI. Às vezes ele era um pouco estranho dos demais, até Quando pela o nerd não forma é ali que ele inteligente, conduzia. o que que ele é? Quando o nerd não é inteligente, daí? Porque o nerd também tem Quando que ele ser não é então, né? inteligente, eu acho que seria um geek, tá? Então, Ai, ai.
Mas, Mas mas né? uma das. É É, uma definição que ela é diferente, é uma apropriação assim, cultural, sei lá, que cada um acaba vendo de uma forma em regiões diferentes. Por isso que eu perguntei pra você, que você falou, ó, você é de Belo Horizonte, é de Belo Horizonte mesmo? Sempre? de Belo Horizonte sempre, apesar que eu já morei em Salvador já também. Ah, então. Aqui, nerd é mais ou menos isso mesmo. A diferença é que eu acho que paulista, né? Não sei, tem mais algum paulista por aí, mas a gente tem uma visão muito desse lado do que fez surgir o bullying na época, né? Que era aquela Ah, coisa do nerd ele ser mais um nerd, a palavra nerd, tá? Tem outras palavras hoje em dia mais modernas, que nem o geek que você citou aí e tal, mas o nerd ser mais quietão, mais de estudo mesmo, que era aquele cara que estudava muito e geralmente era um cara chato. Então, assim, a gente sempre atribuiu, teve muito desse lado. Então, ainda são. cara, pior que é. Eu É, não sei uai, se tem essa divisão. é. Como que é? Eu tenho que sentar numa escola moderna hoje para entender como os jovens atribuem essas palavras, se tem essa divisão ou não. Eu imagino Ah, que eu acho que tenha. o De nerd nerd tem e o geek, nerd e o sim. geek, né? Mas a maioria hoje é geek. Porque o geek, ele é aquela pessoa que gosta de cultura pop, talvez não seja tão O geek ele é inteligente mais assim, cool, né? e é Ele é mais mais legal, pô. descolado, né? É mais Ele é mais colado. descolado. Sim. Agora, o nerd tem essa questão de entrelaçar com a questão ali de estudo e ser cabeça, essa questão assim. Então, para mim, a definição de nerd, para mim, é isso. E, é claro, gostar da cultura pop, né? Aquela pessoa que Sim. gosta muito da cultura pop ali, ela pode ser considerada ali um nerd se tiver essas outras Mas junções aí. é uma junção de tudo isso aí. É, E aí você pega o ser cristão, que até é um pouco mais fácil de definir. Acho que todo lugar é universal definir cristão, né? Que é servir a Cristo e ler, enfim, a palavra de Deus com chatos nós, imagina. o Edu, chatos nós. Então, né, cara, vai saber. Né, eu também não sei. Eu A acho que gente hoje o é. mundo tá tão assim diferente, né? Que os chatos, eles têm. Eu me considero um cara chato. Eu sou muito chato, cara. Não, real, eu sou muito chato. Mas a gente consegue nosso espaço. Hoje eu Agora acho tem que uma tem várias. coisa também, Renan, que é hoje tem a atualização, que é a questão dos nerdolas, né? Que é uma nova nomenclatura aí que surgiu. Ah, sim, eu Né? acho que esse é o Eu não cara sei mais se chato, no é caso. muito falado. E provavelmente é o nerd mais velho, né? Pelo menos eu acho isso, né? O É nerdola. aquele tipo que defende mais uma nostalgia, tudo que altera ele acaba comentando ou não? Porque a única vez que eu Isso ouvi esse mesmo. termo Tudo que foi um vídeo altera sobre ele já isso. não gosta muito. É o nerdola, né? E Olha, vocês são muitos aí, termos. aí o nerdola chama o nerd mais Aí, liberal de Lacola também. Dá para ah, fazer um grande caraca, vídeo sobre isso. cara. Mas uma coisa que eu queria Dá pra saber fazer de um vídeo só, você, só sobre terminologias. a Você gente assistiu pode o fazer vídeo e já um falou que vídeo de collab depois, cara, sobre terminologias. Mas eu queria saber de sim. você uma coisa. Por que Nerd de Deus a sua página, cara? Por que você escolheu esse nome? Então, é por conta da terminologia. É por isso que eu perguntei para entender se ia fazer sentido para você aí também a mesma coisa. Entendi. Geralmente, cara, o cristão ativo, principalmente cristão ativo, tem um cristão ninja também, que aí ninguém sabe que é cristão, nem, enfim. Mas quando você é um cristão mais ativo, e principalmente durante o processo de conversão, onde você realmente fala com muitas pessoas que não são cristãos, deveria continuar assim, mas às vezes a gente acaba vivendo no meio mais cristão. Mas principalmente no começo da minha conversão, e eu acho que muitos passam por isso, a gente é tido como um cara chato. E daí, quando eu fui passando por isso, eu falei, cara, é igual quando eu era nerd na escola. Tipo, já era assim, já era esse cara de canto, que eu falava algumas coisas que ninguém entendia muitas vezes, ou que não era tão importante para eles quanto era para mim. Então eu falei, cara, tem tudo a ver, na hora de pensar no nome, né? E daí, é claro, tem oração, tem toda uma reflexão por trás. Mas a palavra nerd, ela falou muito forte comigo. E eu falei, nossa, nerd, é isso, porque nerd nesse sentido de ser mais. Tem uma mentalidade diferente dos outros, né? A gente fala chato, mas não é necessariamente chato no sentido de chato, chato, mas de pensar diferente. E ao mesmo tempo focar e estudar muito sobre isso. Então, assim, a intenção também era não ter, tecnicamente, teologia, mas pensar mais a fundo a palavra de Deus. Então, assim, eu juntei essa palavra, que era o nerd, com o de Deus. Eu pensei em outros, claro, em outras opções, até eu posso futuramente até falar. Eu tenho uma print muito antiga sobre essas opções que poderiam ser. Inclusive, algumas das opções que poderiam ser, hoje são. Um outro colega acabou usando, e nossa, que bênção. Mas assim, são muitas ideias. E aí ficou nerd de Deus por conta disso, e porque eu também achei legal de Deus com D mudo, né? Mas ficou muito bom juntar a palavra nerd
e de Deus. E na época, tive duas confirmações assim, divinas, assim mesmo, sobre o nome. Você vê, tudo acaba indo por um lado espiritual quando você tem os olhos abertos para isso. Tinha um vídeo do Luca Martini que ele falou dessa forma, com essas palavras, né? A gente precisa de mais nerds de Deus. Ele falou desse jeito, quando ele estava falando sobre games, um vídeo muito antigo dele, ele deu uma referência dentro de um vídeo falando sobre games. E daí eu falei, cara, legal, eu tava pensando sobre o nome na época. E depois disso, quando eu já tinha colocado o nome, eu conheci a galera do Bando de Quadrados, e em um vídeo deles, se eu não me engano, um dos primeiros que eu assisti na época. Foi o segundo ou terceiro vídeo que eu assisti deles, antes de conhecer. Aí ele falava, a gente é nerd de Deus, só que não era o nome que eles usavam, é claro, mas ele usou esse termo. E na hora que ele usou, assim, bateu, eu falei, cara, confirmou. Tipo, era pra ser isso mesmo, e aí pronto, acabou, e eu nunca mais pensei em mudar. Mas assim, é só o nome, né? Mas pra mim fez todo um sentido, porque tudo pra mim é um processo, né? Até meu processo criativo, ele tem isso de oração, de confirmação. Eu também sou muito crente, embora a gente tenta, né, na internet o tempo todo, né, mesclar com o nerd de Deus ali, mesclar muito, muito do nerd, mas eu tenho muito esse aspecto, principalmente behind scenes, né? Às vezes, Legal. antes de uma live dessa, por exemplo, a gente tem um tempo ali que é importante com Deus, e além disso, agora falando mais sobre, não focando muito no nome, mas na ideia toda, que eu tava até comentando com você um pouco antes de dar o play. Se tiverem perguntas, galera, vai deixando aí, viu? Somos chatos. Se deixar, deixa aqui no balãozinho com pergunta, que é melhor, que aí eu vou e seleciono a sua pergunta e aparece na tela. Aí é muito bom. Boa noite, galera. Obrigado pra quem tá entrando aí. Tamo juntos. Depois eu tenho. Eu tenho que assistir a live com o Eduardo. Cara, deixa eu entrar. Aí, pronto. Eu cliquei aqui, saiu a imagem, agora apareceu. Bom, aí basicamente foi isso. Só sobre o nome, tá? Isso eu já falei ali, uma cota sobre o nome, mas ainda tem mais um monte de coisa. Até o processo criativo para entender quais tipos de conteúdo fariam mais sentido para o público já é um processo diferente. Eu comecei com gameplay, que é muito o meu lado nerd. Mas eu queria aplicar. Cara, você já lembra de um pastor antigo, cara? Esse é zoeiro. Ele é pastor. Ele não é pastor. Definitivamente ele não é pastor. O Jacinto Manto, que é um cara comediante. Jacinto Manto, eu conheço já. Conheço assim, conheço de ver pela internet, porque depois o pessoal vai pensar que eu conheço ele pessoalmente. Que treta que é aquele. Ele vende curso de marketing digital. Inclusive, ele ficou rico com marketing digital. Então. Mas enfim, lá no passado, lá atrás, ele fazia vídeo de gameplay. Eu lembro que eu tava começando no YouTube e eu falei, cara, eu gostaria de fazer algo parecido, mas não tão humorado. Mas eu queria poder, tipo, jogar um game junto com a galera e, ao mesmo tempo, narrar, falar um pouco sobre a vida em si e algo desse tipo, no estilo que o Zangado fazia, ainda faz algumas coisas, ele dá uns conselhos do nada, tipo, toma aí um conselho, tipo, mano, conselho de vida, do nada, numa live de jogo. E eu pensei muito sobre isso. Então eu comecei assim, nessa vibe, era ser nerd de Deus e começar com lives ali mais esporádicas, jogando, que era uma das coisas que eu mais fazia. E até uma pergunta que eu tenho pra você também, cara, sobre porcentagem hoje, né? A gente quer fazer um conteúdo muito mesclado dentro desse contexto nerd de Deus. E hoje eu vejo que eu alterei muito do quando eu comecei. Por exemplo, eu vou perguntar pra você em porcentagem. Se fosse colocar filme, série, anime e jogo. Vocês já responderam isso aqui pra galera. Você consegue pôr em porcentagem onde 100% é todo o conteúdo que você consome? 100%? Cara, eu acho que não tem um 100% assim, né? Então, assim, por exemplo, tá? Ó, eu hoje filme, aí é 50% filme. 10% série, e os outros 15% de cada seria animes e jogos. Por exemplo, assim, da forma que eu consumo conteúdo. Pensando um pouco sobre o lado qual é o nerd, conteúdo que eu consumo mais? Você assiste anime? Você assiste muito anime agora? Anime recente. Não, tô falando anime das antigas. Anime seria uns 10%, cara. Porque mas, tipo, os últimos animes que eu assisti foi My Hero Academy e Spy Family. Verdade. Tem gente que fala assim, eu assisto anime. Daí o cara ainda tá assistindo One Piece ou Naruto. Nada contra, são os melhores. Mas assim, é legal também entender que tipo, tem gente que simplesmente não gosta mais de anime, né? Tipo, gostava enquanto eles tinham aquela pegada, porque mudou. Eu pelo menos senti isso, cara. Eu assisto animes recentes e eles estão bem diferentes. Então, eu gosto de animes recentes. Eu, Renan, tipos. Entendeu? Agora eu não consigo acompanhar Naruto.
eu não consigo acompanhar One Piece. Você fala pra mim de animes, cara, até desses que a galera que é mais não sei se não sei se nem se pode dizer que é anime antigo, né, que é anime tão recente, mas eu gosto dos animes que ninguém gosta, basicamente é isso. Minha forma de assistir anime. Animes que ninguém comenta, animes que ninguém gosta, eu gosto. Isso é isso daí. Entendi. Aí tem o Brabo de BH. Você é de BH, meu filho? Que legal. Se for isso que eu entendi, legal pra caramba. Então você é mineiro aqui, igual eu. É pecado assistir Mushoku Tensei. Cara, eu nunca assisti Mushoku Tensei. Você já assistiu Mushoku Tensei? Não, esse não, mas eu achei o nome já um nome interessante. Deixa eu Cara, ver aqui a no sinopse. começo, você sentiu que tinha, até respondendo o Brabo de BH, oficial ainda, hein? Brabo, te falar com você, uma coisa importante, resposta curta para qualquer pergunta que você for relacionar a é pecado, o jeito mais fácil de você ver isso, e é uma coisa que eu já coloquei para. Muitas vezes eu falava muito isso. Inclusive tinha um movimento antigo, né, de vídeos que a gente fazia, que era assim, é pecado ver, é pecado assistir, é pecado fazer. Tipo, a gente ia muito nessa vibe. Mas antes de ver o anime, de pesquisar e responder você com mais clareza, eu acho que é o que você está fazendo ainda, eu posso adiantar para você que muitas vezes tem um conteúdo que ele pode ser pecado para você, por ele te levar a pecar e tocar um ponto fraco, enfim, e pode não ter pecado para uma outra pessoa que leva aquilo de forma diferente. Eu, por exemplo, às vezes eu consumo um conteúdo que poderia ser, eu dei o exemplo do recente do Deadpool, mas tem vários outros exemplos aí, que você pode consumir e entender o que naquela obra é pecaminoso, às vezes pular a cena, ou pelo menos entender o suficiente para você saber que não é o que você deve fazer. Tipo assim, uma coisa que todo anime vai te ensinar, ou qualquer conteúdo, é o que fazer e o que não fazer. Quando você sabe dividir isso e usa a Bíblia para fazer esse processo, aí sim você pode assistir praticamente qualquer coisa, tá? Não tudo. Não tudo. Você sabe que não pode. O que não pode, você sabe que é óbvio. Mas tem coisa que você fica na dúvida. Geralmente é isso. Quando você separa bem, é uma dica sobre obras. Nossa, cara, eu gosto muito desse assunto, mas assim, uma dica sobre obras. Geralmente, quando uma obra ela trata o pecado como algo que traz consequências ruins, ela é uma obra que, pelo menos, é centrada. Ela pode fazer de alguma forma bem para sua mente, ou enfim, não faz tão mal quanto uma obra que pega um pecado e atribui a ele uma consequência positiva. Tipo, sei lá, o cara é um assassino e, sei lá, conquista tudo na vida, e só se dá bem, igreja. Aí é mais complicado se você não souber fazer essa divisão, entendeu? Agora, O Edu quando você colocou tem. ali, ó. Quais são os critérios para analisar um anime? Eu acho que o primeiro é que ele não pode ser aqueles nomes diferentes lá que tem cenas mais fortes. Isso é o mais óbvio. Como eu Eti, falei, tem um que é óbvio. Tem uma palavra para isso, né? eti. Eti, não precisa ser no gráfico para ser ruim. O próprio eti, que é um que vai atraindo de alguma forma diferente, eu já acho ruim. Inclusive, alguns animes são bons e são estragados porque eles querem fazer um fanservice eti e acabam ficando ruins. E eu não, É. não indico. Só para explicar para o pessoal o que é Eti. Eti, na verdade, é um anime que tem ali um conteúdo mais puxado para a questão sexual, assim. Aí tem aqueles que são desse gênero e é só isso, e tem outros que têm pequenas referências, que são aquelas cenas que os personagens ficam flertando um com o outro e às vezes são Algumas coisas coisas muito de eti. malucas que acontecem, né? Aí Agora, ele uma das pula as coisas cenas de que eti. eu coloco para analisar se você pode assistir uma coisa ou não, primeiro, se é uma coisa que não vai contra ali a palavra de Deus, de forma clara, né? Isso é a primeira coisa que eu coloco. A segunda coisa que eu vejo para a pessoa não assistir é se a obra não vai fazer a pessoa pecar, né? Igual, por exemplo, a pessoa vai ver ali a obra tem um conteúdo que leva ela diretamente ao pecado, a transgredir alguma coisa, aí realmente ela deve cortar isso. Agora, toda obra a gente precisa ter a ideia que ela vai ter visão de mundo que não é cristã. Por quê? Porque o pessoal que está na cultura pop não é cristão. Por isso que é importante a gente investir em obras cristãs, como por exemplo Supermanos, que é aqui a Tem história muita em coisa quadrinhos que eu cristã. faço, o Amigo Muita coisa. Jesus, os próprios livros do Edu, né, que é o 40 Dias, eu tenho 40 dias ali, eu devia ter pegado para me mostrar aqui. Só que uma das coisas que acaba acontecendo por isso que é importante, para quando chegar lá na cultura pop, a gente ter produções cristãs de fato, mas a maioria não é. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a Bíblia e, pegando a Bíblia, você vai fazer o quê? Você vai pegar a palavra de Deus aqui, né? Pegou a Bíblia está aqui.
Você vai conferir o que vai a favor da sua fé e o que vai contra. Aquilo que vai contra, você descarta. Aquilo que vai a favor, você pega. Igual, por exemplo, salvar alguém. Isso é completamente cristão. Então, isso é uma coisa que você vai deixar se influenciar por aquilo. Agora, a traição, que muitas das vezes é colocada como algo legal. É óbvio que você não vai se influenciar por aquilo, e muito menos tentar torcer para o personagem trair o outro. Então, uma das coisas que a gente precisa entender é isso, né? Cara, Essa vou que é a responder a questão. pergunta do Brabo. Ele falou assim, ó, se tiver cenas, eu posso pular. Cara, hoje, o que mais me incomoda em tudo que é conteúdo eu não sei se a palavra para isso é lacração, acho que nem deve ser, mas é quando o conteúdo se propõe a uma coisa e do nada, tem uma cena eti ou, sei lá, na gráfica, alguma coisa do tipo. Mas a questão é o que o anime propõe. Se ele propõe que essas cenas fazem parte do contexto do anime, você não vai entender a história se você ficar pulando. Então nem é um anime pra você assistir, porque ele é voltado pra isso, entendeu? Daí eu já não indico. Mas se ele tem essas cenas do nada, eu particularmente pulo isso, entendeu? Eventualmente. Mas assim, cara, é só quando vale muito a pena a obra, tá? Porque, cara, eu particularmente não gosto de assistir uma coisa pulando. Só se, como eu falei, fizer muito sentido pra você assistir aquilo, porque, sei lá, todo o resto é muito legal. Vou dar um exemplo péssimo, agora horrível esse exemplo. Game of Thrones. Cara, eu tinha que assistir com a mão no controle. Mas, cara, eu assisti aquela droga. E realmente é ruim, mas eu assisti. Porque a história por trás dos próprios livros era muito boa. Sempre me encantou, desde lá. E aí eu assisti pulando, porque a obra realmente é uma obra muito boa, menos no final. Menos no final. A construção Uma de coisa mundo, que porque ele respondeu, a construção de mundo é boa. é uma das coisas que eu vejo é se vai ser problema para você, melhor não ver. Igual, por exemplo, eu não assisti Game of Thrones. Mesmo o pessoal falando, é legal, é sensacional, é maravilhoso, você tem que assistir. Eu falei, cara, eu não vou assistir porque tem cenas que não são legais para mim e por mais que a gente goste de cultura pop, a gente não tem também que consumir tudo que a cultura pop passa pra gente, né? Não, mas Então não tem que ter essa vale a pena. noção O final também. é horrível, cara. Como eu falei, foi um exemplo ruim, porque o final é horrível. Você acha que é tudo bom, mas chega no O final é pessoal uma droga fala e você do final. perdeu o tempo de verdade mesmo. Tipo assim, realmente. Mas É. sobre de pular cena. Pra mim, o que conta é quando a obra se propõe a colocar aquela cena como um contexto. Tipo, isso faz parte da história de alguma forma. Essas cenas que você não pode ver, não tô nem falando só disso, mas outras cenas também envolvendo qualquer outro tipo de coisa. Um tipo de violência que acaba ferindo de alguma forma a sua fé pra você. E aí, quando isso tem a ver com o contexto da história, é chato ficar pulando. Então eu já evito a obra e pronto. Entendeu? Agora, quando não, como ele colocou ali que o mundo é bem construído, além das cenas, vou dar um exemplo pra você, cara, de um anime que eu dropei por conta de cenas assim, que do nada também, o anime tava mó legalzinho, do nada eles começaram a colocar um monte de cena assim, Fire Force. Não sei se é anime que ninguém assiste, eu só assisto coisas que ninguém assiste. Assim, achei muito legal o trailer, quando eles lançaram, anunciaram, parecia muito legal. A primeira temporada começou bem, tinha uma coisinha ou outra ali, mas quando chegou, avançou um pouco mais, o negócio descambelou mesmo. Tipo, aí eu falei, não dá, dropei sem dó. E olha que eu achava bem legal, a proposta do Fire Force era ser um anime que eles enfrentavam como se fossem almas penadas, né? Que eram consequências de pessoas que não conseguiram ter paz para morrer e geralmente no incêndio. Né? Geralmente não, era no incêndio. Aconteceu um incêndio, alguém não conseguia ascender, vamos dizer assim, não ia para o céu. A alma dela ficava presa naquele incêndio. Daí ela estrava mais ele. Cara, eu vi essa ideia, eu falei, nossa, que interessante, né? Tipo, pessoas que não têm paz para ir embora. Até pensei um pouco sobre esse aspecto cristão por trás disso. Tipo, será que eu tô pronto para ir embora hoje? Tipo, se eu tivesse que ir embora hoje, será que eu tenho certeza da minha salvação, por exemplo? Entendeu? Aí eu tava, tipo assim, pensando, vou trazer conteúdo, vou fazer alguma. Aí do nada começou isso. Eu falei, não, nesse anime não deu. Uma das coisas. E aí que eu queria falar uma coisa também, Renan, que é o seguinte, igual você falou lá no início, de ser nerd e de ser cristão. De fato, olhando hoje, e até o próprio Bravo ali, pelos comentários dele, comentários do pastor Edu também. Tá faltando nerd cristão aí na parada? Você acha que tá aumentando? Você acha que tem muito nerd cristão, mas pouca produção para Eu esses estou muito nerds feliz. cristãos? O que você Eu acha? estou muito feliz. Eu acho que a gente tem uma comunidade. Eu não diria nem só, não grande, tá? Eu não conheço muito nerd cristão, mas uma comunidade que ela tá crescendo muito ativamente e eu tô tendo o privilégio, digamos assim, nessa geração, de assistir isso.
É claro que tinha uma galera que veio de mais de trás, mais antiga, que eu tô conhecendo agora. Eu tô sendo introduzido para isso agora, faz pouco tempo, digamos assim, desde 2020. Mas é muito bom ver que tá sempre brotando alguém interessado em fazer mais conteúdo, não só os criadores de conteúdo, mas a própria comunidade mesmo. Dentro da minha igreja eu vejo muito isso, né? Jovens que são, sim, muito nerds e que ao mesmo tempo são cristãos ativos ali na igreja, junto aos jovens. Então, eu vejo isso, cara. Eu vejo esse, esse tipo de pessoa, não sei, que é nerd cristão, crescendo em número mesmo, mas não só em número. As pessoas que estão agora, a raiz, sabe, digamos assim, a base disso aí, que são os criadores de conteúdo como nós e tal, e a galera do grupo, poderia estar muito mais pessoas, cara, é muito focado. Eles são muito focados, eles sabem, dando um exemplo aqui, até agora o Christopher entrou, pessoas Seja que realmente bem-vindo, são que eu tão focadas converso. e que eu vejo lá na frente, inclusive quando eu encho o saco, que às vezes o cara, tipo, dá uma sumidinha, eu encho o saco e fala, vai postar mais e tal, porque eu vejo muito potencial nisso, nessa geração e em dois sentidos, né? Porque eu acho muito interessante a ideia de ser nerd cristão, a gente tá falando sobre os poréns, que a pergunta dele trouxe a gente para esse assunto dos poréns, né? Ah, porém, será que é legal ver isso? Cara, mas não é só sobre o não, eu acho que a parte do sim que é o mais legal. É você poder ser cristão, ter uma vida com propósito, e ao mesmo tempo trazer tudo de bom da cultura nerd, né? E É, juntar isso. Isso para mim é a melhor coisa, cara. É você ter a cabeça aberta nesse sentido de que dá sim para fazer os dois e que isso é o melhor, né? Também dos dois mundos também, porque eu acho que é uma forma também de evangelizar. E entra no ponto, para mim, que é um dos que mais fez eu criar a página em si, né? Que é você conseguir alcançar o coração dos jovens. Eu vejo, até comentei esse dia lá, que gente comemorou, né? 5 mil seguidores lá no. Foi 4 mil ou 5 mil? É confundido, mano. 4 mil, aonde? acho. No 4 mil. Nerd de Deus? É, as contas, Cara, as eu contas. não lembro. Eu acho que E foi aí, 4.000 que apareceu lá. o pessoal chamando, tal, comemorando e tal, junto, é muito bom. Mas, cara, eu vibro mais quando uma pessoa, não sei se você tem muitos casos assim, provavelmente sim, aqui na live já apareceu uma pessoa, mas quando alguém pergunta uma coisa da cultura nerd pra mim, e eu vou, cara, nossa, e o Espírito Santo vai falando muito no meu coração, e a gente consegue trazer isso pra Bíblia. Quando você vê, você tá falando de Deus e de Jesus, e isso pra mim, cara, é o que me É, move mesmo, sabe? No sentido de nerd, assim. Tem um tipo de conteúdo específico que ele vai muito pro lado do cristão mesmo, né? Que é o cristão nerd. É o conteúdo feito pro cristão nerd. Eu também faço isso. Mas quando eu faço alguma coisa que é só nerd, não é sem propósito, cara. Não é. Eu faço assim pensando, cara, espero que isso traga uma discussão, ou que traga alguém até mim que eu possa aconselhar de fato. E fazer a diferença na vida dele, né? Trazer uma palavra de vida. E é o que a gente tenta fazer, cara. Tem um trabalho, né? A gente sabe que a gente tá aqui agora em live, mas tem todo um trabalho por trás da câmera. E para mim, esse trabalho conta mais do que o número, que é o que todo mundo está vendo. Para mim, o que as pessoas não veem, que é o jovem que, sei lá, manda uma mensagem de madrugada, algum questionamento, principalmente jovens hoje em dia, de relacionamento, essas coisas de ansiedade, e você poder ajudar, cara, para mim, por isso eu me propus estar aqui, isso é muito bom. Inclusive, sobre a live, né, cara, eu quero fazer mais vídeos mais longos, eu gosto de falar. isso é bom, cara. A gente pode marcar para fazer mais lives também. Igual, por exemplo, falar em live, gente, daqui a pouco, hoje é um dia, uma noite que eu estou muito feliz, porque eu estou agora na live com o Renan, mas daqui a pouco eu tenho uma outra live com o pastor Edu, sou o Edu Medeiros, que está aí nos comentários, que a gente vai falar sobre Deadpool e Wolverine, que a gente assistiu, Cuidado. mas só que essa live vai ser lá no YouTube, e o link vai estar nos stories, então daqui a pouco você entra lá e assiste e me vê lá na live também do Parábolas Geek. No final eu vou lembrar, Pode. vai ter a parte sem e a parte com. Porque a gente vai falar uma parte respeitando as pessoas que não assistiram, mas depois a gente fala uma parte com porque a gente não vai aguentar. E a gente vai ter que falar com spoiler. Uma pergunta agora. Tipo assim, a Kai falou do Eduardo aqui, né? Além do Edu, quais são assim, as suas influências, cara? Aonde? Não Que vai estar na live ou geralzão? Não, influência sua geral, assim mesmo. Ah, tá. A primeira coisa, deixa eu só cumprimentar uma pessoa que está aqui no chat, que é o Pipo Garoto Feliz, que é o Nilson, excelente cartunista, e tem uma história sensacional em quadrinhos cristãos, que fala sobre filhos
né? E fala sobre a questão do divórcio. Mas história em quadrinhos para criança, mas que tem uma temática muito adulta e muito bem colocada. Vamos lá, sobre as pessoas que me inspiram. Eu tenho muito teólogo que me inspira, né? Como, por exemplo, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Luiz O Walker, Saião e cara. essa galera toda. No meio nerd cristão, assim, eu tenho muita gente que me inspira, como você já citou, né? Tem o Pastor Edu, a gente tem também o pessoal do Bando de Quadrados, né? Como não lembrar do Bando de Quadrados, que foi o pessoal aí que, como que eu posso dizer, iniciou toda essa questão aí dessa Cara, nerdice toda, juro pra você, eu lembro até né? hoje do dia que eu tava pesquisando, assim, existe nerd cristão? Tipo, pesquisando na internet, cara. E achei um vídeo deles antigão, foi o primeiro conteúdo na vida que eu consumi do nerd cristão, juro. O Bando de Quadrados são épicos, né, cara? Então, são pessoas que eu olho assim. Tem a Nerd Cristã também, que é a Carla, o conteúdo dela também é bom. Eu não tenho visto muito mais conteúdo dela, mas era muito legal também quando ela aparecia, né? Desenhistas, Paulo Vardiero, meu amigo, o próprio Charles Criador também, o Marcos do Guerra Nossa, dos Reinos, Lico Mota, né? O Nilson também, do Pipo Garoto Feliz. E uma pancada de gente caramba, que tô eu não falando que é quero ser muita gente, injusto da de hora, cara. esquecer, é muita gente. A gente está vivendo uma época boa disso, porque antigamente, quando eu me convertia, as questões dos nerds eram meio que demonizadas. Tipo, você gosta de anime, anime é do demônio. Você gosta de série, você gosta de filme, filme é do demônio. Né? Eu lembro que o pessoal um dia me juntou lá na igreja, fez uma oração para eu parar de gostar de cinema. Graças a Caramba. Deus, Deus não ouviu essa oração. Por quê? Porque, querendo ou não, isso era um chamado de Deus para minha vida e o pessoal próprio não entendia, porque o pessoal demonizava a cultura pop. Eu acho muito engraçado que o pessoal tinha uma certa birrinha ali com os nerds por gostar disso, mas hoje as principais pessoas que defendem a igreja e a teologia são os nerds. Opa, não cai não. São os nerds. Os nerds são as principais pessoas, a Amanda comentando, misericórdia, círculo de oração, isso mesmo. São os nerds que eu vejo ali ter uma base teológica muito boa para não deixar com que a igreja exagere e tenha heresia. E quem diria que seriam essas pessoas? Muitas das vezes o pessoal falava, esse menino aí gosta de anime, gosta de filme, e não vai ficar muito tempo na igreja, não. E são as pessoas hoje que estão na igreja, que têm um cristianismo equilibrado para muita coisa, pensam muito bem em igreja. E eu acho isso uma questão muito irônica, né? Talvez Deus comece a mostrar para esse pessoal, olha, vocês estavam zoando eles aí, mas é eles que estão aqui, segurando o tranco. E Eu, não eu só uso, isso, né? Hoje as igrejas com multimídia também, quem pega essas multimídias aí são os nerds. São os cara, uma nerds, coisa que eu acho muito da hora. Falando direto disso aí, ação nerd na igreja, assim. O meu pastor, ele é mais senhor mesmo, sabe? Só que, assim, eu acho muito da hora quando está falando no culto, ele é mais espontâneo, assim, vai acrescentando histórias, e aí, do nada, ele fala alguma coisa da cultura nerd. E, cara, e na hora, um papo que ele podia, tipo, ficar meia hora tentando explicar, todo mundo entende. Tipo, ele cita uma série, ele citou a série Vikings, por exemplo, uma série específica. Cara, na hora que ele citou, tipo, ele poderia ter ficado explicando aquele contexto, tipo, meia hora. Não, ele falou Vikings, já era. Ponto. Todo mundo entendeu daqui, vamos pra frente. E, tipo, é legal você entender que uma coisa não atrapalha a outra, né? Acho que a ideia de demonizar a coisa é porque realmente tinha esse contexto de que uma pessoa não podia ser os dois e que um atropelava o outro, né? Ou você era um, ou você era outro. Isso também é. Acho que eu não peguei tanto essa fase, não. Mas eu peguei um pouquinho. Eu peguei um pouco nisso, porque quando eu me converti, eu me converti foi em 2003, por aí, eu tinha 7 anos de idade. E aí, eu tava ali, a igreja tava meio nova, e a igreja tava vindo aquelas fitas de um tal pastor chamado Josué Guion, que demonizou tudo. Não sei se você já ouviu falar dele. Não é aquele Falava que a que postou um Disney era. corte esses dias, não, né? Era o que falava, Eu tá não sei. vendo esse CD? Eu achava muito engraçado esse cara, velho. Eu não peguei a época dele, mas eu achava tão Ele legal. falava isso mesmo. Então, ele influenciou muito a igreja nesse sentido e fez com que a igreja, entendeu, tratasse essas coisas assim de uma forma precipitada, vamos ser bem sinceros. Assim, hoje eu já vejo, igual por exemplo, hoje, para você evangelizar um jovem de uns 17 anos para baixo,
você tem que colocar a cultura pop. Se você não colocar a cultura pop, aí não vai dar moral pra você. Entendeu? É uma Então ferramenta, hoje né? é imprescindível o pessoal na igreja saber sobre cultura pop. E é imprescindível a gente investir em cultura pop, falar de cultura pop e tudo mais. Então eu vejo que toda essa questão desse movimento é Deus movendo a igreja para alcançar essa nova juventude que não seria alcançada ali de forma mais tradicional, né, mano? Eu acho que como a gente conseguiu definir, eu acho, não sei, mais ou menos o que é, né, ser nerd, eu acho que a gente colocou bem isso, e um pouco sobre ser cristão, né, nesse meio. Hoje talvez, olha, talvez surja até uma outra palavra, talvez uma outra definição, mas hoje temos pessoas que são ativamente nerds e cristãos e conseguem conciliar isso e trazer até novos conteúdos. Entendeu? É, Que para mim é o que nem você falou, né? É você apoiar esses criadores ou da melhor forma possível. Vou dar exemplo de The Chosen, por exemplo, que é um projeto que começou na base do apoio, né? E hoje tem a dimensão que tem, alcançando descrentes. E a gente vê a possibilidade disso acontecer em vários outros mercados, como por exemplo de quadrinhos, os próprios livros. Então a gente também favorecer esse não nem gosto de chamar de mercado, né? Mas na verdade essa ação evangelística para que isso possa ser cada vez mais comum. E puxando aquilo que eu falei lá no começo, eu acredito muito no potencial dessa galera, entendeu? Que tá aí. Ah, não vejo tantos. Talvez não seja tão comum, mas para mim daqui um pouco tempo, sabe? Num pouco tempo vai ser mais comum ainda e cada vez mais a gente vai ver conteúdos com qualidade sendo isso é produzidos verdade. e a gente sim tem o compromisso, não, compromisso assim não, mas é porque é da hora mesmo de consumi-los. A gente pode citar vários exemplos aqui, né, que a galera tem feito. Não só no Instagram, como a gente está aqui agora também, que também não deixa de ser um conteúdo que quem entra numa página assim, às vezes não está a coisa mais satisfatória para mim, cara, na página, quando tem pessoas que não necessariamente são cristãs. Daí às vezes faz um comentário chato, um hate ou outro ali, mas aí eu chamo no PV, eu converso, e quando vê, tá seguindo. E essa pessoa é edificada, e acredito sim, e confesso que podem ser transformadas também. Então, esse conteúdo, através dos nerds cristãos e nosso apoio, poder alcançar também outras pessoas numa ação evangelística mesmo. E tem muita coisa hoje, cara. Acho que eu vejo esse Isso é verdade. potencial, entendeu? Eu vejo Isso muito é disso verdade. e a gente tem que avançar aí e alcançar essa galera, com Isso certeza. é verdade. Nerdizas, oficial, outro camarada aí também, que trabalha aí com a nerdialidade e com o cristianismo. Seja bem-vindo, mano. Que Deus abençoe você. Muito bom ter você aqui. E, Renan, eu queria perguntar um negócio pra você. Você assistiu a quarta temporada de The Chosen? Hum, Tá no ai, ai, YouTube. ai. Tá inteira já? Tá inteiro. Se você Rapaz, não assistiu, tô por cara, eu vou pedir para fora. você assistir. Sabe por quê? Porque eu estou querendo estar com pessoas para a gente discutir essa temporada numa live lá no YouTube. É uma live Não, grandona então. da gente conversar. Eu fiz toda uma, uma, Mas você acha que uma dá pra discutir playlist a comentando temporada inteira ou episódio, vai ser vários? episódio. Não, a gente vai Vai ser episódio por discutir a temporada inteira, porque eu já discuti os episódios. episódio? Seria muito interessante a gente ter uma galera aí comentando sobre isso, cara. Cara, a que tá Deu saindo agora umas boas é a quarta, ou visualizações é a quinta? no canal. A que tá É a saindo agora é quarta, a quinta? a quarta, A que tá, a sa- quarta, a a que tá quarta. saindo agora, que tem É, os soldados lá, é a quinta ou a quarta? é a quarta. Já Ah, então saiu não toda assisti no não. YouTube. Eu Dá pra assistir lá. ia comentar, eu gosto de assistir série, cara, maratonar. Então, assim, eu não assisti até agora, porque eu tava esperando sair o último episódio pra poder maratonar ela numa pancada. Bom que você falou isso pra mim, já tem informação, eu vou assistir. Juntar Aí eu te chamo pra falar sobre The Chosen lá. Vou ver se eu chamo o pessoal da Liga Teológica também, mas eu tenho que ver se vocês assistiram a quarta temporada. Aí a gente faz um live sobre The Chosen, cara. Nossa, top, hein, cara? Pra você ver, falei nada e a live já deu aí os seus 45 minutos. Ah, você tá contando aí? Tá aparecendo? Onde é que aparece? Eu tô preocupado com o seu descanso, cara. Porque você Ah, vai começar outra live daqui a pouco. E vou eu começar tô outra com medo de live assistir daqui a essa pouco. live. Eu tô com medo de assistir essa outra live aqui, eu vou assistir Deadpool na terça-feira. Eu tô fugindo dos Bom, spoilers. assiste Inclusive, até quando a gente estiver falando sem spoilers. Quando começar o spoiler, você já vaza. caso ou não assistir Deadpool, vocês vão falar isso lá?
A gente vai falar. A gente tá Vai tentando falar, questionar. vai falar. Eu acho que vai ser a primeira coisa que a gente vai falar. A gente vai começar falando sobre isso. A coisa boa que eu vou fazer esse final de semana, já fica a dica aí pra quem ainda não viu o Deadpool, eu não sei se você fez isso, eu vou assistir o 1 e o 2 de novo. Só pra ver, Entendi. só. Eu sei que o 2. Agora, esse filme do Deadpool, eu não assisti o 1 e nem o 2. Eu assisti só o 3. Eita, Eu fui direto no 3. E aí o que, que caramba, acontece é perdeu, o cara. seguinte. O que, Ah que lá, acontece é o seguinte. Amanda, cuidado com spoiler, mano. Cuidado aí, não assisti ainda não, hein? Eu acho que ela não liga tanto para spoiler. Agora, sobre a questão do 3, o mais de 18 é mais por conta de até mesmo dos palavrões do que pelo qualquer outra coisa. Porque o filme não tem cena de daquilo, né? E não tem cena Mas não, daquilo, não tem cara, ninguém não, pelado, nem nada. de verdade. E, Você lembra do Mundo a, a, Cópia? O Mundo Cópia é do filme 2. Ia sair o Mundo Cópia perfeito deles. É que eles não fizeram, mas, tipo assim, o segundo filme, se você puder assistir, eu indico mais em conteúdo do que no primeiro. Porque ele fala sobre um assunto bem punk, mas é interessante. e aí o que acontece é o seguinte, nesse 2, até a violência, você vê assim, porque é muito computadorizado. Ah, sim, é. Muita coisa ali ficou muito. Não ficou bem resolvido de CGI. Então você não entra tanto ali na violência assim. Entendeu? Você vê que é muito de mentirinha a parada. Agora, o que pegou mais foi o palavreado, né? As brincadeiras de quinta série e os palavrões ali que eu vi que pegou mais. A Larissa falou que não vai conseguir ver o filme, eu acho, não é isso? Né? Sobre isso, só pra, cara, nem eu vou falar pra fechar, tá? Mas assim, não sei, você que sabe, eu tô preocupado com o seu descanso. Mas falando sobre isso, nosso envolvimento como nerd cristão também, vamos colocar cinema aqui, vai. Acho muito legal quando a célula se junta pra ir no cinema, sabe? É bom ter crentes no shopping, tipo, vai que acontece alguma coisa e fala de algum assunto, alcança uma pessoa, É. tem que estar predisposto a tudo isso. Eventos também, cara. Eu tive a oportunidade recente de. Até criei uma abinha no meu Insta, lá depois vocês podem ver, de eventos, que é onde eu quero poder participar mais ativamente. Eu vejo que tem um movimento de outras bolhas, né? Que estão adentrando esses eventos. Eu tive a oportunidade de ir na Gamescom e no Anime Friends. E eu pretendo ir em outros eventos também, mas eu quero trazer uma pegada evangelística, por assim dizer, né, nesses eventos, trazendo esse conteúdo, mas na visão de um cristão, digamos assim. E é muito importante a gente se não ter esse medo, agora que já foi bem estabelecido, que não é pecado, como foi dito aí, a gente possa usar isso a favor do reino, né? E eu acho que tudo pode ser usado, né? Sim, da forma correta, você conseguindo usar isso. É o que eu peço para Deus, assim, muito discernimento para poder usar da forma correta, entendeu? Até onde também certo ponto é pecado mesmo, a gente só foge, mas poder usar isso a nosso favor. Eu acho que o cinema é uma ferramenta, tanto quanto esses eventos que foram experiências excelentes aí, que eu coloquei uma abinha lá no Insta, mas eu quero aprender a criar conteúdo nos eventos. Eu vou pedir dicas, Legal demais. vai ganhando Vai depois. ter, vai ter a XCOM em novembro. Eu vou estar indo para ir em Valinhos. E aí Valinho, você vai lá, ué. É um evento vamos cristão. também. Nerd Sim, crente. É, vai a ser em Lari novembro, falou. né? Muito bem. Vamos fazer uma força A para Lari, estar presente, com certeza. a Lari falou que na cidade dela só tem uma sala de cinema, estão dividindo os horários divertidamente. Meu mapa favorito para até Ô, Jesus. Lari, tenta ver em outra cidade, velho. Pega sei lá, se Tupã é perto de alguma outra cidade, vai lá. Aqui a gente é Você já viu perto de divertidamente Betim, também? Muito bom. Contagem. Na verdade, eles são perto de nós, né? Porque a gente que é o núcleo central. Então a gente é perto de Betim, Contagem, Vespasiano, Sabará, Nova Lima, Ah, né? E tudo mais. Então o pô, pessoal falando, acaba falando vindo pra cá. Falando em localização, cara, fica também aí esse adendo pra comer um queijo aí, tomar um café a qualquer hora, viu? Tenho muita Tá vontade de bom, conhecer Belo Horizonte. Tô fazendo quando muitos você amigos vir por aí, aqui, a cara. gente combina. Vamos sim. Falar que os mineiros receptivos, mesmo Belo Horizonte é Minas ainda, né? A É, gente, né? a Não gente, sei geografia. a gente é receptivo e Aonde quando você vier você chega, aqui, tem a gente vai marcar de aquele comer queijo um pão de branco. queijo. Ó, e pão de queijo, ótimo. Pior que os pão de queijo daqui tem uns bons e uns ruins. Mas aí dizem que qualquer um é bom. Então, qualquer hora a gente vai marcar isso aí também. Mas até lá, cara, me chame para mais lives. Mas vocês querem ver Beleza. pô, Renan, mais lives e tal? Deixa lá, enche o saco dele. Chega lá, oi, o cara não vai vir de novo, entendeu? Eu venho. Na próxima, aliás, na próxima você poderia vir. Essa live aparece para quem me segue ou só para você? Eu tenho que aprender a fazer essa Para parada. quem te segue também. Aparece lá. Ah, então, tanto faz. Então, eu chamo você, você me chama. Mas Mas depois você me vamos. chama para uma live e a gente bate um papo. Não, com
certeza, cara. Vamos fechar mais. Vou fazer um script na próxima. Você vai ver, vai ficar top. Sucesso. Tá bom. Ó, Ô, Renan, é o seguinte. Eu acho que foi um bate-papo muito legal. Para você que está vendo no YouTube, não deixe de deixar o seu like. no YouTube também? E não deixe de se inscrever no canal. Não, vai pro YouTube depois. Eu vou deixar a rede social do Renan na descrição. Você segue, você me segue também nas redes sociais, no Instagram. Renan, eu quero te agradecer por ter vindo aqui na nossa live, aqui em nome de Jesus. Você é muito bem-vindo. Depois eu vou marcar mais, vou te chamar também para falar de The Chosen. Eu vou lá te encher a paciência e falar assim, assista a 4ª temporada de The Chosen, para a gente conversar no meu canal. Mas eu quero te agradecer, tá? Convido o pessoal aí para seguir a sua rede social, que é o Nerd de Deus. Verdade, verdade. Galera, tá assistindo agora o vídeo depois, não esquece de seguir a gente lá no Nerd de Deus também, tá? É NerdDDDEUS. Isso você vai encontrar mais ativamente agora no Instagram, mas a gente também tem um canal no YouTube, que eu quero cada vez mais trazer atividade para vocês também, e em qualquer outra rede social. A ideia é estar em todos os lugares, né? Eu também tô no Twitter, vez ou outra dou uma tweetada lá. Nerd de Deus, escreveu Nerd de Deus, a ideia é que apareça, já segue e dá essa força pra gente, né, ter mais gás pra fazer cada vez mais conteúdo. Tô em falta, essa semana eu fiquei sem postar o tanto que eu gostaria, mas eu vou trazer mais. Tem que trazer muito conteúdo ainda, divertidamente. Meu lado favorito, ela falou, tem que trazer conteúdo sobre tudo isso. E agora sobre Deadpool. Tá sendo um mês muito bom esse mês de férias, né, cara? Muita coisa legal aí pra gente falar sobre. Tá sendo mesmo muito bom. E, cara, eu queria ter o ritmo de postagem que você tem. Que eu ainda não consigo. Mas eu tenho que pintar a tirinha, né, cara? Então demora muito, tem que editar o vídeo. Então, tirinha do Superman, tirinha do amigo mas é sobre Jesus. isso, sabe? É sobre linkar um cara que fala bem e faz live, vídeos mais longos igual você, e eu modéstia à parte, tenho uma facilidade para fazer vídeos mais curtos. Então, quando uma pessoa tem os dois, a gente em parceria consegue fazer muita coisa, cara. Quem sabe, Isso é verdade. Vamos lá. Depois vamos pensar numa parceria mesmo. Vamos pensar numa parceria mesmo da gente fazer um vídeo junto. Quem sabe também a gente começa um reagir ou indicar o outro nos vídeos. Seria interessante isso. É uma ideia muito boa. Tamo junto, cara. Valeu mesmo, obrigadão. É isso. Valeu Isso aí. Que Deus abençoe e prospere você também, Renquisas. É isso. Dando força, sempre trazendo melhor pra vocês sempre, hein? É isso aí, gente. Gente, muito obrigado também por ter assistido a live. Que Deus abençoe vocês. Eu quero lembrar que daqui a pouco, agora são 22h22, então daqui a 1h30 eu vou estar lá na live do Parábolas Geek. Na verdade, não é a live do Parábolas Geek, é a live do Como que você viu que o Parábolas Geek está convidado. Então, eu vou estar na live lá do Parábolas Geek, o link vai estar na descrição ou no Stories do Amigo Jesus ou das minhas páginas aí de Supermanos, e eu quero que vocês participem, porque está sendo legal essa sexta-feira, que quem dera eu pudesse fazer isso toda noite. Tem que arrumar um jeito de monetizar o Amigo Jesus, vamos orar para monetizar o Amigo Jesus, como que você viu, para eu conseguir fazer isso daqui. Live toda sexta-feira à noite, a gente vai cobrar você, hein, cara. Também tô nessa vibe aí, live toda sexta-noite. Imagina que legal que seria ter a live. Aí depois da live passa uma animação do Superman, uma animação do Amigo Jesus, depois outra live, olha só que coisa linda. Vamos orar para isso acontecer. Então, daqui a pouco eu conto com você que a gente vai falar sobre Wolverine e Deadpool e Wolverine. Vamos falar uma parte sem spoiler, para você que não assistiu, e depois eu vou falar uma parte com spoiler para você que assistiu. Mas desde já eu quero agradecer vocês. Não deixe de seguir o Amigo Jesus, não deixe de seguir Nerd de Deus. E você que está vendo no YouTube, não deixe de se inscrever, curtir, comentar no nosso canal. E, gente, até daqui a pouco. Até a próxima. Tamo junto. Muito obrigado.